Bom dia, segundo. Eu vou aguardar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, tá? Aí a gente começa. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, já revisando o conteúdo para a nossa prova, tá bom? Hoje e amanhã, então, nós vamos trabalhar com resolução de exercícios. Carregou para vocês? Essa aqui é a quinta atividade que eu postei de máquinas térmicas lá na plataforma, tá? Que foi postada, na verdade, na plataforma. Apareceu aí para vocês, pessoal? Ok. Então, qual é o nosso conteúdo da prova, né? Máquinas térmicas e cinética dos gases. Só que eu estou pensando ainda, eu acho que eu vou cobrar nessa prova só essa aqui, só esse conteúdo aqui, máquinas térmicas. Aí eu falo para vocês amanhã, confirmando, tá? Então vamos lá. Toda máquina térmica tem 100% de rendimento? Sim ou não? Segundo a lei da termodinâmica, né? Nós já vimos aí que é impossível uma máquina térmica ter um rendimento de 100%. Por quê? Porque ela não consegue transformar todo o calor em trabalho. Então, nenhuma máquina térmica tem 100% de eficiência. O rendimento delas é sempre inferior a 100%, tá? Resumidamente, é isso aí. Coloquei dessa forma para ficar até mais fácil para vocês. Aí amanhã eu posto no grupo essas atividades aqui, tá? Ó, uma máquina que opera no ciclo JKLMJ, mostrado no diagrama TS na figura, ó, JKLMJ.
LMJ. Ó, JK, LMJ. Pode afirmar que, vamos lá, o processo JK corresponde à compreensão isotérmica? A gente sabe que uma máquina térmica ela opera em 4 ciclos, tá? Isobárica, isotérmica, adiabática. O trabalho realizado na máquina térmica é um ciclo em que trabalho é igual temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente, tá? T2 menos T1, temperatura da fonte quente, fria menos temperatura da fonte quente. O rendimento da máquina é dado por rendimento é igual temperatura da fonte fria, 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Durante o processo LM, a quantidade de calor aqui, ó, do LM, uma quantidade de calor, temperatura da fonte fria vezes calor recebido da fonte quente menos calor recebido da fonte fria menos calor recebido da fonte quente absorvida pelo sistema. Outra máquina que opere entre temperatura fria e quente poderia eventualmente possuir um rendimento maior que a desta? Então, olha só, vamos analisar. Primeiro, o gráfico, né, ele mostra a temperatura versus a entropia. E aí ele vai mostrar o sentido horário que é operado pela máquina. Então, ó, a alternativa A é errada por quê? Porque no processo JK há um aumento da entropia. Então, ou seja, ó, aumento da entropia. A temperatura, ó, tá lá em cima. Tem um aumento da entropia que indica que o sistema recebe calor e por isso realizou o trabalho. A letra B é correta porque o trabalho de um sistema cíclico é dado pela área da figura geométrica que forma um ciclo. E nesse caso aí, a área é um retângulo, base vezes a altura. A C é errada por quê? Porque a razão da temperatura para o cálculo de rendimento é entre a menor e maior temperatura, tá bom? E não entre temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria. É o contrário. E a D é errada porque durante o processo, entre o processo LM, ó, tem um aumento, tem uma baixa, na verdade, tá? A diminuição da entropia, e isso quer dizer que está baixando o nível de calor. E aí é errada porque outra máquina que opera sobre o mesmo ciclo realizaria o mesmo trabalho, tá bom? Então, ó, nenhuma outra máquina poderia realizar um rendimento maior do que esta, tá? Ambas realizariam o mesmo procedimento. Questão 3, alguma pergunta? Posso prosseguir? É o silêncio? Acho que sim, né? Que bom. A partir do rendimento de uma máquina de Carnot, determina o trabalho realizado por uma máquina de Carnot que recebe 2.000 joules de calor de uma fonte quente e trabalha sobre as temperaturas de 400 Kelvin e 700 Kelvin. Então, vamos lá. A partir do rendimento da máquina de Carnot, o que a gente vai utilizar? Que rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, e nunca o contrário. Então, resumidamente, deixa eu movimentar essa página. O que a gente tem? Temperatura da fonte fria, 400 Kelvin, então 1 menos 400, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 700 Kelvin. Como já estão em Kelvin, não preciso transformar nada, basta substituir. Então, eu terei aí 1 menos 0,57, tá? Que vai render 0,43 ou multiplicado por 100%, né? Por 100, 43%. Então, o rendimento
sendo o rendimento a razão entre o trabalho e o calor fornecido da fonte quente, nós temos que trabalho é dividido pela temperatura da fonte quente, né? Para a gente descobrir a quantidade de trabalho que tem, é igual. Então, ó, nós temos o rendimento 0,43 é igual. Para a gente descobrir a quantidade de trabalho, a gente viu que é trabalho, né? Nesse caso, para a gente descobrir a quantidade de rendimento só de trabalho, a gente faz trabalho dividido pela temperatura de fonte quente. Como aqui a gente tem um rendimento 0,43, podemos isolar e descobrir o trabalho. E aí, trabalho será dividido por 2.000, que é o calor recebido da fonte quente, que o exercício nos deu, ó 2.000 joules, fonte quente, tá? Então, agora a gente pode isolar. Trabalho é igual a 2.000 vezes 0,43, então o rendimento de trabalho nesse ciclo aí dessa máquina é de 860 joules. Meninos, só um segundinho que eu vou só atender meu interfone aqui. Peraí, que eu acho que... E já... Voltei. Alguma dúvida sobre esse exercício aqui? Não? Se precisar repetir, vocês me falam. Só que a Tiele está me respondendo. E os demais? Wildo, Luiz Fernando, Maria Eduarda, Kaique, Jonathan, tem alguém aí que... Então tá. Vou prosseguir, tá? Ok. O segundo princípio da termodinâmica pode ser anunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão a esse princípio, isso nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Calor e trabalho são grandezas homogêneas? Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho? Pergunto para vocês, dessas alternativas, qual é a correta? Se marcou a D, você acertou, Catiele. É a alternativa D, gente. Porque ela é que explica realmente o que acontece com uma máquina térmica. E eu até coloquei aqui, ó, uma máquina térmica recebe calor de uma fonte quente, converte uma parte desse calor em trabalho e rejeita a outra parte para uma fonte fria. O calor nunca é convertido completamente em trabalho, por isso a alternativa correta
é a alternativa D. Dúvidas ou perguntas? Não? Então, vou fazer chamada, tá? Amanhã vou fazer mais exercício com vocês e aí eu vou passar tudo em uma folhinha só. Vou postar no grupo para vocês darem uma olhada, quem ainda tiver dúvida, tá? Para estar resolvendo, para estar olhando para estudar. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Catiele. Presente. Hildo. Hildo. Tá aí? Oi. Ah, ok. Jonathan Robson. Presente. Maria Eduarda. Presente. Kaique. Presente. Luiz Fernando. Presente. Então é isso, meninos. Amanhã a gente se vê em mais uma aula, tá? Você tem que verificar, Catiele, o que não está ficando claro na sua mente. E aí, quando a gente tem dificuldade de uma compreensão de um conteúdo, é porque não ficou claro alguma parte dele. E aí, isso que talvez não está te fazendo compreender. Se você revisar, acho que você consegue identificar o que está faltando aí para você dominar o conteúdo. Isso também é um fator importante. O método, ele é muito, que é o que nós professores chamamos de didática, né? Também, a didática, ela é de extrema importância para você verificar, para você interpretar bem os conceitos. A química ela exige a interpretação e um passo a passo para depois aplicar a fórmula. Ela é mais monótona mesmo. Você tem que entender bem a teoria para que você possa, então, fazer a aplicação. E os processos, né, no conteúdo de química do segundo, é mais enjoado, é uma parte mais difícil e exige essa compreensão maior mesmo. Mas aí, ó, para você ver, química do segundo é terrível, ela é mais complicada, apesar que eu gosto bastante, mas ela é mais difícil. Mas a química do terceiro é super tranquilo. Você vai ver quando você chegar lá e eu vou te perguntar de novo, você me fala. Super tranquilo, química do terceiro. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês na aula. A gente se vê amanhã, tá? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Tchau, tchau.